automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção. Olá, estamos de volta a um programa Viver Mais e Melhor, mais um programa maravilhoso. E hoje nós temos um convidado muito especial, gente. Inclusive, assim, eu sou beneficiária desse programa, né, desse conjunto de benefícios, né, que a Unimed nos oferece. E que eu sou uma pessoa, assim, muito apta a falar, porque meus pais têm Unimed, gente, há mais de, sei lá, 30 anos, uma coisa assim, sabe? Desde quando eu acho que tinha Unimed, eles começaram e eu vejo o quanto isso tem sido bom para eles. Estou aqui para fazer publicidade para a Unimed, não, mas eu estou hoje aqui com o nosso presidente da Unimed, Dr. Sérgio Baiocchi, que vai nos falar como é importante, depois de uma pandemia, né, doutor Sérgio? E eu sabendo aqui que ele assumiu a presidência um mês depois ou 2 meses depois que começou o problema aí do coronavírus, da pandemia. Eu falei, meu Deus, como que foi isso tudo? E muito obrigada, primeiramente, pela sua presença. É um prazer muito grande, porque eu sei o quanto a Unimed melhorou, eu sei o quanto que a gente tem, assim, tido benefícios com tudo isso, mas muitas pessoas que têm esse plano não sabe dos benefícios. A gente conversando aqui, nós vamos falar para vocês que estão aí atrás da telinha, quantos benefícios muitas vezes vocês não estão usufruindo deles, e ele vai falar hoje desses benefícios. Obrigada. Silvinha, bom dia. Antes de mais nada, o prazer é todo meu de estar aqui novamente. Eu digo sempre que eu acho que a CMN é nossa casa, é a minha casa. Verdade. Também. Me sinto muito à vontade aqui, sei dessa audiência fantástica. Então, todo o alcance que nós temos aí, né, no estado inteiro, via mídias digitais no mundo inteiro. Sim. E é um prazer estar com você. Na verdade, nós assumimos lá o nosso grupo, né? Nós somos 11 que foram eleitos um mês antes, na verdade 41 ou 2 dias antes de ser declarado o lockdown. Por causa da Covid. Então nós assumimos em 10 de fevereiro, em 16 de março foi declarado o lockdown. Certo. E aí nós enfrentamos toda sorte de dificuldades, mas nós temos muito orgulho de dizer que durante a pandemia, aquela coisa mais dura, mais difícil, até porque nenhum de nós sabíamos como fazer. Nós fomos aprendendo à medida que essa novidade chegou. Nenhum paciente, nenhum cliente nosso ficou sem o devido cuidado, sem ter que ser internado, sem ter o atendimento. Nossa, foi telemedicina, novos leitos, tudo foi resolvido. E fico muito feliz de saber que seus pais são nossos clientes há tanto tempo, porque isso é sinal de que nós estamos fazendo bem a eles. Sim. Porque nosso lema da Unimed é oferecer saúde, é um plano de saúde, não é um plano de doença. Sim. Então nós estamos no mercado já, a Unimed nasceu em 78, nós temos, ela é uma jovem senhora de 44 anos, e hoje nós cuidamos da saúde de 380 mil pessoas. Nossa, muita gente. Então, seria... a nível nacional, você é presidente do estado de Goiás. Da Unimed Goiânia. Nós somos várias, que a gente chama de singular. Certo. Né? Então, eu sou presidente da Unimed Goiânia. Ok. Existe a Unimed Anápolis, existe a Unimed Porto Alegre, Curitiba, cada um tem sua estrutura. E cada um tem o seu governo, a sua forma de gerir, a sua gestão. Você tem autonomia para fazer isso aqui, porque é o que eu percebi. Eu estou puxando saco aqui da Unimed Goiânia, né? Desculpa a expressão, mas aqui em Goiânia temos assistência bem diferenciada em relação a outros estados.
Eu percebo isso muito claramente, sabe? Quando eu sou assistida aqui ou quando eu precisei, não estou falando mal dos outros, mas eu vejo que aqui realmente a gente tem uma assistência realmente de verdade mesmo, quando a gente precisa. Eu estava conversando com a sua assessora antes da gente começar o programa, uma das coisas que vocês implantaram que é perfeito, para mim assim, é a luz de Deus, né? Você vai no médico, ele já passa o exame, você chega lá no laboratório, o seu nome já está cadastrado e tudo. Você não precisa de pegar a guia, né, nada daquilo, e tudo muito prático. Qualquer laboratório, né? Está em todos os laboratórios. Você pode escolher laboratório X, A e tal, e você está ali com essa facilidade. Isso para mim foi perfeito. Realmente, então, como eu estava dizendo, existe essa singularidade, nós somos chamados de singulares, mesmo que somos todas ligadas à Unimed do Brasil. Existe uma Constituição, um estatuto, leis e normas nossas que nós temos que cumprir, mas cada um tem a sua gestão. Então, óbvio, nem todos têm a mesma pujança que nós temos, nem todos têm a mesma maturidade de gestão e governança como nós temos, modéstia à parte, tá, gente? E nós demos um salto muito grande em qualidade, tanto interna de processos como para quem nos interessa, que é quem está usando o nosso serviço. A cooperativa existe, e ela é de 3 mil médicos, ela existe para dar trabalho ao médico. Só que o médico cuida da saúde dos outros. Então, são nossos clientes. Eu estou aqui representando esses 3 mil médicos, exatamente para fazer essa junção da melhor forma possível. Então, isso tudo que você falou, de chegar, a sua carteirinha hoje já é de QR Code. Outra coisa boa também, se você esquece a sua carteirinha física, você chega lá, você não tem precisão de você estar com a sua carteirinha física. Antes você precisava de ter, né? Não. Nunca precisou? Não, precisava, estou dizendo assim, não precisa mais, não precisa, isso é uma facilidade também, né? Então, assim, mais uma das coisas que eu quero abordar aqui com o senhor é sobre esses espaços que vocês criaram. Tem um espaço somente para autistas, eu achei, então, crianças autistas. Espaço preventivo, né, que chama BEM-TV, é isso? O BEM-TV do transtorno do espectro autista e o outro chama Sinta-se Bem. Sinta-se Bem. O nome é sugestivo. Olha que interessante. Então, vocês estão caminhando para essa medicina preventiva, porque justamente na pandemia a gente viu aflorado a necessidade de você ter realmente saúde. Porque nós vimos aí, nos Estados Unidos mesmo, morreu 1 milhão de pessoas, porque lá tem um índice muito grande de pacientes, pessoas com morbidade. Já no Japão morreram-se 25 mil pessoas. É um país que cuida da saúde. Verdade. E quanto mais vocês, como médicos, buscarem levar essa medicina preventiva, menos esse paciente vai buscar uma medicina curativa e nós vamos ter aí realmente uma população saudável. Você está absolutamente certa, Silvinha. O papel de um médico isoladamente, quando cuida de você, é promover seus melhores hábitos para que você não venha a adoecer. Mas entenda que existem fatores também externos. Então, dentro dos seus hábitos, o médico tem que contribuir para isso. E nós, como Unimed, construímos um espaço para saúde mental, para a saúde psicológica, para a saúde de condições crônicas, como diabetes, hipertensão. Então, esse paciente, ele vai nesse espaço e lá já está esses médicos dessa área, psicólogo, psiquiatra, endócrino, nutricionista. É como se fosse um hospital do bem-estar. Isso, nós chamamos de Sinta-se Bem, é atenção integral à saúde, porque pega tudo e é preventivo, né, que é o melhor. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos continuar falando e nós vamos dar o endereço desse local, porque muitas vezes muitas pessoas nem sabem disso, né? Aonde fica, porque você que está aí, que tem um plano ou que deseja ter o plano, tem um local, onde está tudo resumido. Essa saúde integrativa num espaço só que a Unimed está oferecendo. Daqui a pouquinho a gente volta.
proteção, a maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos, a segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia e desde 1991 trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção. Sou doutora Silvinha Lemos, cirurgiã dentista, pós-graduada em odontologia estética, fundadora desse espaço maravilhoso que é o Spa Relancer, onde nós temos todas as especialidades da odontologia moderna. Todos os profissionais aqui estão com um único objetivo: transformar o seu sorriso. Lembre-se, o seu sorriso é o seu primeiro cartão de visita. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. De volta ao nosso programa Viver Mais e Melhor, entrevistando aqui o Dr. Sérgio Baió, que é nosso presidente da Unimed Goiânia. E a gente está falando sobre saúde física, saúde emocional, saúde até espiritual. E que tudo isso envolve um conjunto, né, que é necessário. Hoje a população coloca mais atenção, porque a base é essa prevenção, e a Unimed hoje está investindo muito forte nisso, porque a pandemia nos mostrou com muita realidade como nós somos frágeis, né, doutor Sérgio? E se a gente estiver bem de saúde, cuidando do corpo, fazendo atividade física, que eu acho interessante também a Unimed, que eu percebo que ela participa de alguns encontros, né, de corridas, né, que eu já vi por aí, patrocinando. Gente, como isso é importante. A pandemia mostrou que aquela pessoa que teve aí a sua saúde nesse momento de pandemia, estava ali bem, ela não sofreu tanto com o vírus. Praticamente foi as provas, né, dos índices aí, né? Estados Unidos morreu 1 milhão, Japão morreu 25 mil, porque eles investem muito na saúde alimentar, na saúde física, nos exercícios físicos, né, doutor? É exatamente isso. Eu acho que a pandemia veio realmente para nos tirar dessa zona de conforto. Até como você falou, né, espiritualmente, psicologicamente, eu acho que a humanidade, de uma forma geral, se acha imortal. Imortal. E a pandemia, de uma maneira ou de outra, mostrou que não, que existe um inimigo invisível. Sim. E aí todos se uniram para buscar soluções para vacina, né? Países inimigos, pesquisadores que não se falavam. E a vacina saiu em tempo recorde e funcionou. E os cuidados um com o outro. Quem tinha, como você mesmo disse, não era quem não tinha comorbidade, porque uma comorbidade obeso, como você mesmo disse, no Japão ela é muito, muito cuidada pelo próprio meio de vida, né? Sim. O estilo de vida, de alimentação, de exercício, sim, meditação, etc. Sim. Então, eu entendo que a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar, não pode esquecer dessas lições que ficaram. Sim. Eu queria eu acabei não te respondendo, né? Da respeito do espaço do tratamento do autismo, né?
Isso, do tratamento do autismo, que é um espaço novo do BenTV. Chamou né? BenTV. Isso, que gracinha. Ele foi, parabéns. Tô te convidando para ir lá conhecer, porque ele é referência no Brasil. Olha. Nós fizemos, ele nasceu de uma necessidade, a partir do momento em que o autismo deixou de ter esse diagnóstico exclusivo e passou a ter um transtorno de espectro autista. Quer dizer, existe autista que vai se beneficiar do tratamento quando esse tratamento conseguir fazer com que a criança se alimente sozinha. Sim. Que a criança tenha contato social, vá à aula e etc. E do outro extremo, esse mesmo autista vai se beneficiar do tratamento conseguindo formar na universidade. Que legal, então, é um espectro. E para isso, nós montamos é multidisciplinar. É multidisciplinar. Nós construímos, são acho que 2.000 metros quadrados num terreno de quase 5.000 metros. Olha. Estamos preparados para atender 13.000. Fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, tudo. Médicos especialistas, fonoaudiólogos especialistas, psicólogos, musicoterapeutas, tudo que faz parte desse tratamento, para que nós consigamos fazer esses 13.000 atendimentos. Não são 13.000 pessoas, crianças e adolescentes, né, na sua maioria, mas 13.000 atendimentos ao longo do mês. Então, com o aumento dessa demanda, como eu estava dizendo, nós fizemos isso. Então, não é um tratamento de salas de consultório, tem um espaço que simula a casa da criança, tudo em tamanho menor, para lavar uma louça, de plástico, é lógico. Sim, olha. Aprender a socializar, arrumar uma cama, deitar. Olha, é muito interessante. Que coisa linda, que coisa linda. E é um trabalho social que provavelmente não tem no mundo, né, dessa forma, né, essa integralidade para essa criança, né, porque por vezes você vai num médico separado do outro e se você não correlacionar as áreas, você não tem um êxito no atendimento, né? São poucos os que têm, alguns países estão mais avançados. No Brasil, como eu disse a você, nós somos um centro de referência dentro do próprio sistema Unimed. Existem várias clínicas que fazem esse tratamento, mas não com essa grandeza, com essa excelência. Olha. Então, nossos clientezinhos, né, a maioria criança, eles são atendidos pelo pediatra, pelo neuropsiquiatra, pelo neuropediatra. E onde fica essa unidade, doutor? Ela fica no Jardim Europa, no final, quando a T9 termina. Certo. E começa ali, já terminando então Jardim Europa, Avenida Milão. Eu posso olhar para você e vou te informar. Tudo bem. Então o Espaço BenTV é um espaço voltado para crianças e adolescentes autistas, onde tem todas as especialidades para cuidar dessa criança e o adolescente na integralidade. Isso. E o outro espaço que a gente estava falando sobre o Sinta-se Bem está no setor aeroporto, na rua 15A. Na rua 15A, onde você, que é associado à Unimed, vai ter todo esse amparato, psicólogo, psiquiatra, tudo num só lugar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais um Viver Mais e Melhor, falando sobre saúde emocional, espiritual, tudo que te leva a viver mais e melhor. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speed test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET.
Terça, quarta e quinta-feira na telinha da CNN tem programa Povo Eleito com o pastor Marcos Alessandro, missionário Dene, louvor, palavra, oração na telinha da CNN, 9 da manhã, terça, quarta e quinta. Participe, compartilhe. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Estamos de volta em um programa Viver Mais e Melhor. E aqui com o Dr. Sérgio Baiocchi, que a gente está falando, que é nosso presidente da Unimed Goiânia, e falando sobre a importância de nós investirmos no nosso corpo, na nossa saúde emocional, saúde física. E isso mostrou uma realidade muito grande, né, com a pandemia, que aquelas pessoas que estavam ali emocionalmente bem, fisicamente melhor, mais saudável, sofreu menos, né, doutor? E para nós finalizarmos nesse último bloco, eu gostaria de ouvir do senhor, que agora o médico, cardiologista. Eu vou falar com o médico, não vou falar mais com o presidente. Nessa pandemia, alguns amigos meus que são médicos também, que eu citei aqui, doutor Ricardo Nacruti também, observou que as pessoas chegavam com um sentimento de tanta ansiedade, né? Porque não só pelo medo, muitas vezes porque perdeu algum ente querido, ou muitas vezes porque o problema financeiro, né, problema familiar, todo um conjunto, né, de problemas em várias áreas levou essa pessoa até como se fosse um ataque cardíaco. E quando ia perceber, não era nem um ataque cardíaco, era a emoção dessa pessoa que estava muito aflorada. E essa pessoa começou a desenvolver até outras doenças crônicas. Tanto quanto essas pessoas começaram a ficar um pouco mais reclusas dentro das casas, começaram a alimentar mais pela ansiedade, começaram a ficar mais obesas, começaram a ter um pouquinho mais de açúcar aí no sangue, desenvolveram diabetes e assim todo um sistema de doenças crônicas elevou também essa saúde, né? A saúde na sociedade geral ficou em baixa, né? Porém, por um outro lado, os cardiologistas, os psiquiatras, os psicólogos observaram que essas emoções também desenvolviam outras doenças a mais, além dessas do confinamento, né, doutor? O que o senhor fala hoje para as pessoas que estão nos assistindo? O que elas devem fazer para elas terem uma saúde emocional, livre de pressão arterial alta, livre de obesidade? Qual que é a sua, né, porque eu estou vendo aí que o senhor cuida do seu corpo. Então, o que é o seu recado agora para essas pessoas que passaram por uma pandemia e como cardiologista, aonde o senhor vê que é a raiz dos problemas das doenças crônicas? Olha, Silvinha, a pergunta, como atualmente as pessoas falam muito, é a pergunta de $1 milhão, né? Uhum. Eu acho que vale muito mais do que $1 milhão. É a pergunta da nossa saúde, da nossa vida. Nesses 35 anos como médico, 30 como cardiologista, o que a gente vê é que para viver bem, viver com saúde, tem que ter esse equilíbrio de corpo, de mente, né, de prazer, de dever. Então, em linhas gerais, viva em harmonia, primeira coisa. Mas o que é harmonia? Cada um tem a sua. Tem pessoas e dentro dos seus limites. Respeite seus limites. Então, ótimo, obrigado pela lembrança que não ultrapasse seus limites, qualquer que for. Tanto de físicos, como emocionais, como de dever, de direito, tudo em excesso, tudo faz mal. Tudo. Qualquer coisa em excesso faz mal. Eu digo que até água faz mal. Se for ingerida em excesso, é óbvio que nós temos mecanismos para regular isso. Mas o que eu quero dizer de equilíbrio faça exercício.
sem exagerar, para não machucar o seu esqueleto. Alimente-se bem, isso não quer dizer alimentar pouco, é alimentar bem, então de uma forma equilibrada, viva bem, tenha boas ideias, durma bem, ame muito, não carregue rancor, porque isso tudo desequilibra, nós somos feitos, né, o nosso corpo e o que ele carrega, são várias moléculas, várias substâncias que estão num equilíbrio natural que é quebrado frente a isso, muito frio, muito calor, pouco sono, muita exposição, muito exercício, muito estresse. Aí sim, cigarro, bebida em excesso, gordura em excesso, quer dizer, são coisas que todos nós já sabemos. É óbvio, nós somos, quando o nosso projetista, né, faz com que a gente nasça, já tem tem um padrão. Um padrão. E aí, se nós abusarmos, por exemplo, de comida, nós vamos sobrecarregando isso, desencadeia muitas alterações que, por sua vez, desencadeiam doenças de verdade, infartos, derrames, gastrites. E é muito mais fácil, o caminho é muito mais curto, é muito mais prático quando você começa a observar que algo em você está sendo desregularizado e você já buscar essa ajuda no médico mais rápido, né, doutor? Se você sente que você tem um problema aí emocional, você buscar uma ajuda psicoterapeuta mais rápida, que seja ajuda espiritual. Se você começa a sentir que está começando a obesidade, é muito melhor você já buscar esse endócrino mais rápido. E o problema é que as pessoas acham que porque tem um plano de saúde, mas qualquer momento eu vou lá. Mas dependendo do momento, já não tem mais reversão, né, doutor? Não tem mais como você reverter, às vezes, uma diabetes, né, um açúcar ali, e se você passa por insulina. Então, a medicina preventiva ela é mais barata, né? Ela tem... Barata para a pessoa, né, que está usufruindo. Eu acho que é barata no sentido de você não gastar seu tempo ali. Não, eu concordo, ela é mais efetiva. E é mais efetiva, não é verdade? Sabe, é usar mais o plano na medicina preventiva, né, doutor? É isso, quando você falou lá do Sinta-se Bem, é exatamente isso. Não buscar, não é não gastar com saúde, é gastar bem. Gastar bem. Então, essas coisas, por exemplo, assim, para se alimentar bem, 90% do que um profissional possa te dizer, você sabe. Se eu perguntar, você vai dizer o que deve e não deve. Isso. Né? Do mesmo jeito que um cardiologista. Não estou falando para você não ir lá na CRUT, não, vá, e mande um abraço para ele. Mas, com certeza, a maior parte das coisas que ele fala, preventivamente, você sabe. Todos nós sabemos. Então, como nos alimentar bem, o que fazer, qual que é o nosso limite. E a medicina curativa, que a gente chama, né, o cuidado terciário, aí você vai fazer um stent no coração, porque obstruiu, porque eu descuidei e tal. Você vai tomar um remédio, o via oral, a insulina, porque... você não foi antecipadamente. Na maior parte das vezes, o diabetes não é nato, né? A maior parte das vezes são diabetes adquiridos, né, do tipo 2. Então, vai controlar. Mas vai tirar a sua qualidade de vida. Com certeza. Aí já não é viver mais e melhor, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu sou gordinha, eu continuo, eu tenho parentes que viveram até seus 80 anos, 90 anos gordinho, mas limitado. Não conseguiu fazer um esporte, não conseguiu ter uma qualidade de sono boa, não conseguiu ter uma vida amorosa legal. Então, tudo isso é refletido na vida. Então, isso não é viver mais e melhor. Viver mais e melhor é você usufruir de todo o contexto que você tem na sua mão, que seja um plano de saúde. E, às vezes, até aqueles que não têm um plano de saúde, mas eles sabem das suas responsabilidades, assim como o senhor disse, né? A maioria das pessoas sabe o que deve comer. A maioria das pessoas tem aí bosques maravilhosos para fazer uma caminhada, né? E que evita muitas doenças, né, doutor? Principalmente as doenças cardíacas, hipertensão, e as pessoas não fazem. E vão deixar lá na frente, quando lá na frente não tendo um plano de saúde, isso piora muito.
Verdade. Né? Dificulta muito. Se precisar para ser receber. Curativo, muito difícil. Claro. Né? E é para isso que a Unimed está aí, sabe assim, para orientar, para oferecer programas de apoio em tudo isso que nós falamos. Inclusive, que não foi falado, acho que dá tempo de falar, tem programas de apoio pós-Covid. Tudo isso que são coisas orgânicas de cansaço, falta de ar, às vezes memória. E qual que é o especialista que cuida disso? Todos. Seria qualquer médico? Não são só médicos. É um médico geral que vai avaliar, ver se vai ter fisioterapeuta respiratório, se vai. Então o clínico geral tem um papel. Então, por exemplo, ligou na Unimed, fala assim, olha, eu estou sentindo cansaço. Baixa o seu aplicativo. Cliente Unimed, ele nós vamos lançá-lo oficialmente, mas já está funcionando. Ótimo. Chama Super Aplicativo, Super App. E você pode pegar e clicar lá, fazer uma teleconsulta. Olha que no aplicativo. Ou seja, doutor, eu estou sentindo cansaço, meu cabelo está caindo, o que eu posso fazer? Isso, ele vai te orientar, vai marcar para você. Que legal. Olha, que prazer. Né? O programa tinha que ser maior. Eu sempre falo aqui pro Debré que esse programa é muito pequeno, mas eu espero exatamente voltar mostrando o Espaço Bem TV e o Sinta-se Bem, né? Isso tem que ser mostrado para a população saber que temos isso, e mesmo porque aquelas pessoas que ainda não têm um plano de saúde, elas podem adquirir um plano de saúde, e eu fico assim muito feliz dos meus pais terem adquirido lá atrás. Hoje meus pais, eles têm uma qualidade de vida, para qualquer coisa eles vão no médico para saber se tem um negócio, é preventivo, eles fazem só preventivo. E eu fico muito feliz, porque eles são bem assistidos demais. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvinha. Muito obrigada mesmo. Um abraço na Cruz, abraço Debré, tá? Tava mandando um abração para ele. Muito obrigado. Estamos às ordens. A Unimed, sempre que você precisar, estamos às ordens. Vamos lá para conhecer o Bem TV. Foi um prazer sempre grande estar aqui com você. Então, no próximo programa, quando a gente tiver com o doutor aqui, nós vamos mostrar esses programas maravilhosos da Unimed, que é inovador, e a gente fica muito, muito feliz de ter uma assistência maravilhosa de um plano de saúde como a Unimed, tá, doutor? Muito obrigada. Obrigado. Espero vocês no próximo programa, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui pela CNN, pelo Instagram, pelo canal 24 da NET, e você sempre vai ter essas informações maravilhosas para você viver mais e melhor aqui no nosso programa. Um beijo, um abraço, até semana que vem.